Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Um feliz e abençoado sábado a todos. Na meditação de hoje falaremos sobre Moisés não entrar na terra prometida. Foi punição ou salvação? Antes de começar, queridos irmãos, gostaria de pedir que vocês deixem o like no vídeo, que vocês compartilhem o vídeo, tá certo? Quem quiser comentar nos comentários, seja agora, no decorrer do vídeo, no final do vídeo, fique à vontade, tá certo? E que você se inscreva no meu canal, que é o canal do Senhor, né? Eu tô só sendo o administrador, tá certo? Então foi uma oração para começar. Querido Deus amado, que mais uma vez você me inspire, que o Espírito Santo me tome neste momento, que fale através da minha boca, não na 10 nem mil, mas todas as palavras que eu disser, seja ela quanto a sua, vem do Espírito Santo do Senhor. Que o Senhor me ajude e me ilumine, Senhor. Que assim seja, Pai. Eu agora agradeço e glorifico, meu Deus. E seja sempre ao meu lado, Pai. Que assim seja. Que Deus possa nos abençoar sempre. Que ilumine as pessoas que estão me ouvindo e a mim também. Para juntos aprendermos em prática nossa vida a verdade que será ensinada. Que os três maiores professores do mundo estejam aqui nos ensinando. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Que assim seja. Eu oro, agradeço e glorifico em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, quando a gente fala, quando a gente lê em, lá em Êxodo, né? Não, em Levíticos, né? Deuteronômio, não vou lembrar agora onde está, que Moisés não pôde entrar na Terra Prometida. Eu não vou lembrar agora, se não me engano, acho que é Deuteronômio, né? O Levíticos. Por que que ele não pôde entrar? Porque ele descumpriu uma ordem do Senhor, né? Ele foi lá, em vez de falar com a pedra, e e engrandeceu o nome do Senhor, e ele foi lá e sem falar o nome de Deus, sem nada, ele foi lá e bateu na pedra em vez de falar com a pedra, né? Por isso, Moisés acabou punido e não entrar na terra prometida. E Arão também não entrou, porque ele não repreendeu o irmão quando fez a coisa errada, né? Portanto, é, é, os dois acabaram punidos. Mas será que foi uma punição realmente para Moisés? Vamos ver. Moisés viveu 40 anos como príncipe do Egito. Aparentemente viveu bem, né? Como príncipe, tinha banquete, tinha conforto, né? O possível naquela época. Mas depois ele fugiu de lá quando matou o egípcio. Ficou 40 anos em Midian. O cara já é um idoso, com 80 anos de idade, lá em Midian, casado, com 2 filhos, né? Gerson e Eliezer. Eles estavam lá, casados, e né, o Moisés casado, e é, de repente ele recebe um chamado de Deus para libertar o povo de Israel do deserto, né? Do cativeiro dos escravos e levá-los no deserto até a terra prometida. E ele acaba indo. E aí ele faz lá, fazer, consegue tirar o povo do Egito com a ajuda de Deus, né? Só que ele sofre. E assim que saiu do Egito, quando eles chegam ali na beira do Mar Vermelho, quando eles verem os egípcios vindo, os israelitas já começam a criticar Moisés e falar por que que ele os tirou do Egito para virar cadáver ali fora, é melhor ter ficado lá. E ali foi a primeira de muitas, meus irmãos. Agora você imagina, um homem já idoso tem que passar por tudo isso. Ele ficou 40 anos mais no deserto, aquele povo, 40 anos. Ou seja, Moisés agora já tinha 120 anos de idade. Deus sabia que viriam guerras. Moisés já não tinha mais idade para guerrear. Moisés, quando ele dá aquele grito e bate na pedra,
Ele não estava desrespeitando exatamente a Deus, mas ele estava dando um grito de desespero, falando para Deus: eu não aguento mais, Senhor. Eu já sofri demais. Captaram? O grito de desespero de Moisés não era um desespero porque ele estava desrespeitando a Deus, não. Ele bateu na pedra de desespero, nervoso, ele não aguentava mais aquele povo incrédulo, porque ele se sentiu desesperado. Ele ali, fazendo sinais, o povo de Deus provendo eles, defendendo eles, fazendo com que, protegendo, fazendo com que nem as roupas, nem sandálias gastassem, dando o maná caindo do céu, tudo, não faltando nada, e eles continuando a arranjar confusão para Moisés. Imagina passar 40 anos sofrendo desta maneira. Deus viu o sofrimento do seu servo Moisés fiel, né? Por isso, ele resolve tirar esse sofrimento de Moisés então ele não entraria na Terra Prometida, porque ele iria morrer para ter o descanso merecido. Ah, mas a morte é um presente? Só que a história não para por aí, queridos irmãos. Quando nós vamos lá no livro se não me engano, tem em Hebreus e tem em Judas também, uma coisa falando, Moisés, depois que foi morto, Deus o enterrou em algum lugar que ninguém sabe. Depois veio Satanás, quando estava junto com os demônios, e quis tomar o corpo de Moisés, né? E aí veio o anjo do Senhor, Miguel, e ele briga com esse anjo, os dois brigam, disputam o corpo de Moisés. Mas Miguel, que era este anjo, que era Jesus, ele disse: não vou discutir com você nem julgá-lo. Isso aí vai ficar para Deus depois. E ele pegou o corpo de Moisés e o levou. Então, queridos irmãos, hoje em dia, aonde está Moisés? No céu. Ele não entrou na Terra Prometida, mas ele entrou na Terra Prometida do céu, ele está lá. Ele foi ressuscitado e está lá, vivo da Silva. Então, foi uma punição para Moisés? Não, foi uma salvação, né? Isso aqui é uma prova que ele está lá? Quando você vai lá, isso aí fala em mais de um evangelho, a transfiguração de Cristo, aparecem duas pessoas nessa transfiguração. Elias, que aí a foi levado vivo ao céu. E Enoque, que foi levado vivo? Não. Moisés, que morreu e foi ressuscitado, né? Então, Moisés e Elias é quem aparecem para Jesus, sabe? Né? E aí, mostra que Moisés está vivo. Então, queridos irmãos, não foi uma punição, de maneira alguma. Moisés ele recebeu uma recompensa, entendeu? E para ele foi uma salvação. Deus o libertou daquele sofrimento, né? Ele sabia tudo o que ia acontecer, que a gente já sabe o que aconteceu na época de Josué como líder, né? As guerras, o pecado de Acã, enfim, tudo o que aconteceu ali, entendeu? Deus livrou Moisés, ele já tinha 120 anos, estava cansado, já não tinha mais uma condição física. Além disso, ele já tinha sofrido demais com aquele povo. Era justo que ele tivesse um descanso. Moisés abriu mão da sua vida em Midian, com a sua família, para libertar aquele povo, para seguir a vontade de Deus. Ele vivia lá, numa vida simples, pacata, como pastor de ovelhas, feliz com a sua esposa e com seus filhos. Mas Deus tinha um propósito na vida dele, um chamado. E o chamou para cumprir esse propósito, né? E quando Deus dá um propósito para a gente, queridos irmãos, não há como fugir. Quando ele escala a gente, não há como fugir. Você vê que Jonas, o profeta, tentou fugir da responsabilidade de pregar em Nínive. O que aconteceu foi parar dentro de um peixe grande. Depois Deus foi lá, o tirou do peixe grande, depois do arrependimento dele, e ele foi pregar em Nínive.
né? Hoje, o rapaz lá que tava pregando na igreja, ele falou que ele ele quis entrar na época quando adolescente, para 18 anos, ele quis entrar no exército. Ele queria servir. Ele se preparou, ele fez treinamento forte para servir, né? Inclusive ele saiu daqui de Mogi, de onde ele morava, em Itapemirim, e foi lá para São Paulo para tentar servir. Conseguiu o endereço lá para servir por lá. Mas não deu, né? O exército estava cheio e a aeronáutica também. Então, ele falava que podia tentar a marinha. Porém, ele queria ter servir o exército. E ele não sabia nadar. Então ele foi na escola de natação, aprendeu a nadar, fez treinamentos fortes com natação e foi lá. Também não conseguiu entrar. Aí ele seguiu a vida dele, né? Ele começou a sentir vontade de tocar instrumentos, mexer com negócio de música, não gostava daquilo. Aí ele aprendeu por si só a tocar violão, depois contrabaixo, depois guitarra, depois violino, bateria, né? Teclado. E depois ele começou a se aperfeiçoar no vocal. Ah, virou um cantor? Não. Aí ele trabalhou como professor de música num lugar, no outro, mas não tinha força disso, né? Quando ele tentava fugir daquilo, fazer uma outra coisa, alguém chamava. Um belo dia, ele estava longe, estava tal de Uber, e aí ligaram para ele e ofereceram do colégio adventista aqui de Mogi uma vaga para ele ser indicado por alguém, uma vaga para ele dar aula de música na escola. O meu irmão falou, não estou interessado. Depois de alguns dias, uma semana, um pouco, ligaram de novo oferecendo a vaga para ele. Aí falou, não, peraí. Estão insistindo em oferecer a vaga para alguém que não tem curso superior nenhum, que não tem nenhum curso de música, como é que pode? Não, peraí. E aí, ele pegou então, aceitou, e está lá hoje, até hoje trabalhando como professor de música da escola adventista. Ele tinha um sonho de montar um coral, hoje ele tem um coral, hoje ele é professor de música lá, dá aula nas igrejas também como professor de música, e continua trabalhando de Uber também, né? Então, quando há um chamado, não há como fugir, né, queridos meus? E também, eu vi hoje também uma meditação no Provar e Vede, uma, uma moça falando, né, que o pai estava desempregado, e tendo filha, ela era pequenininha, tinha 3, 4 anos, tinha filha para sustentar, e ele conseguiu um trabalho num banco, né? Ele foi chamado e tal, e aí, quando ele começou a trabalhar, assim, 2 dias que ele trabalhou no banco, segundo dia ele estava lá no caixa, chamando o cliente, de repente foi chamado lá na administração. E aí, falaram para ele, eu fiquei sabendo que você falou que não pode ficar até mais tarde na sexta-feira. Não posso porque eu sou cristão, guardo o sábado e não posso trabalhar depois do pôr do sol no sábado. Tá? Tipo, mas aqui a gente não abre sessão para ninguém, que não sei o quê. Então, não, então você está demitido. E aí, depois foi embora, ficou muito chateado. Depois de 2, 3, depois de uma semana, 2 semanas mais ou menos, ligaram para ele do banco, o gerente, e falou para ele ir lá, para recursos humanos, para assinar documentos de rescisão, essas coisas, de 2 dias de trabalho, né? Aí ele foi, o gerente do banco pegou e falou para ele, você trabalhou 2 dias aqui, eu fiquei sabendo que você tem filha pequena, tem coisa, será que vale a pena você fica passando necessidade e perder o emprego aqui, coisa por conta de ficar 1 hora a mais num dia, que não sei o quê, né? Ele falou, não, eu respeito o meu Senhor e eu guardo o sábado, eu compreendi os dias de guarda o sábado, e eu não posso respeitar Deus, Deus tem que vir em primeiro lugar na minha vida. Então primeiro eu guardo o sábado, depois eu penso no sustento da minha família.
Então, eu sei que Deus não vai deixar faltar nada para mim, mas eu não posso burlar a lei de Deus por conta de um desespero, né, de estar desempregado. Aí o gerente falou, entendi e tal. Então só um minutinho que você fala com lá dentro. Eu falei, tá bom. Ele foi lá dentro conversar, quando ele voltou ele falou, olha é o seguinte, nós conversamos lá dentro e nós vimos que uma pessoa que respeita a Deus dessa maneira, é fiel a Deus dessa maneira como você está sendo, também vai ser justo e fiel aqui. Ele é esse tipo de funcionário que a gente precisa aqui no banco. E o contratou de volta, né? E, e a vida é assim, quer dizer, né? O rapaz aqui da igreja que eu frequento fez a mesma coisa. Tinha duas crianças pequenas em casa para sustentar duas filhas. E por não permitir que ele não trabalhasse aos sábados, ele, ele pegou e também não quis o emprego. Então, queridos irmãos, a gente entende que Deus vem em primeiro lugar. E foi exatamente isso que Moisés fez. Ele pôs Deus em primeiro lugar na vida dele. Quando ele aceitou, mesmo tendo relutado e não aceitado, era um monte de desculpa para não ir, ele foi. E ele deixou a vida dele pacata, tranquila que ele poderia continuar tendo, e estava lá no deserto com aquele povo incrédulo no deserto. Ele poderia ter, em algum momento lá no deserto, abandonar e falar, não, vou embora, não quero mais saber disso não. Se virem aí, vocês não são incrédulos, não dá mais, não aguento mais, vou embora. Pegar a família dele e ia voltar para Midian, ia viver lá. Que ele poderia. Só que ele não fez isso. Ele não fez isso por quê? Primeiro, ele tinha amor ao próximo. Então ele amava aquelas pessoas, mesmo elas sendo incrédulas, mesmo ela tendo aquele trabalho todo. E segundo, porque Deus havia dado uma missão para ele. E abandonar aquele povo naquele momento era abandonar a missão que Deus deu para ele. Era deixar Deus na mão. E ele não podia fazer isso. De maneira alguma. Né? Então, queridos irmãos, quando a gente percebe que Deus não deixa ninguém na mão, a gente vê a história de Moisés. Ele foi recompensado, ele teve a salvação e não a condenação ali. Né? Deus percebeu que Moisés estava no seu limite. Quando ele bate naquela pedra, ele não bate ali porque ele não quis seguir a vontade de Deus, mas de revolta, de desespero, porque ele não aguentava mais ver aquele povo, depois de tudo que aconteceu no deserto, depois de tudo que passou, os 40 anos que eles estavam no deserto, o, o Corá se engolido vivo lá na terra se aberta, engoliu o Corá e a família vivos. Depois da condenação dos 40 anos no deserto, depois de ver a Miriam ficar leprosa e depois ela voltar a ser sã por estar criticando Moisés, tudo. Mesmo depois de tudo aquilo, o povo ainda continuava incrédulo. Né? Os 40 anos que Deus tinha proibido já estavam se esgotando. Né? E, então é sinal que em breve ele já entraria na Terra Prometida. Mas será que Moisés não pensou com aquela desobediência do povo? Poderia o povo ficar mais 40 anos no deserto de castigo? Já pensou ele lá mais 40 anos, já com 120, agora até 160 no meio do deserto? Né? Punição demais. Moisés sofreu terrivelmente para liderar aquele povo. Então era muito mais justo que aquele povo realmente que outros guiassem aquele povo, porque Moisés já cumpriu sua missão. Né? Então Deus percebeu que Moisés já estava exausto, que já não dava mais para ele. Foi aonde ele pegou e libertou Moisés, deu a salvação para ele ali, e o levou para o céu. Olha que presente que ele teve. Somente 3 homens chegaram aí para o céu já. Elias, Enoque e Moisés ressuscitada. 2 foram vivos, um morreu e ressuscitou. Né? E hoje em dia tem aqueles que ressuscitaram junto com Cristo que também estão no céu. Pessoas que viveram na época de Cristo. Né? Foi algum dos profetas que ressuscitou? Não. Por que não? Porque as pessoas que viram as pessoas ressuscitadas as reconheceram. Então só poderia ser pessoas que morreram naquele tempo ali que Moisés, que Jesus viveu, né? Pessoas que morreram naquele tempo que ressuscitaram.
né? Então, Moisés foi ressuscitado. Então, ele não está no pó da terra. Moisés, ele recebeu uma recompensa, né? Ele foi salvo e está no céu esperando o fim de tudo isso, né? Que melhor recompensa do que essa? E depois, ele entrou na Terra Prometida, depois que ele aparece lá para Jesus, ele está dentro da Terra Prometida, né? Então, queridos irmãos, não foi uma punição para Moisés, mas sim uma salvação, né? Moisés é um homem que foi fiel a Deus, que sacrificou a sua vida em prol da, 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 da missão que Deus deu a ele, em prol da causa de Deus, né? Você vê que ele acaba, quando ele vai para o Egito, ele vai acompanhar da esposa e dos filhos, mas no caminho tem aquele episódio da circuncisão, né? Que Moisés acaba caindo doente, Deus quis matar Moisés, por quê? Porque Moisés não havia circuncidado o filho. Né? Mas só por isso sim, porque a circuncisão naquela época era a aliança de Deus, era como se fosse o batismo hoje. Como que a pessoa poderia, naquela época, ela não poderia fazer um trabalho missionário como esse, fazer um trabalho em nome de Deus, se ele não tivesse 100% com Deus. Então faltava essa circuncisão. Moisés era circuncidado. Gerson, seu filho mais velho, era circuncidado. Meu caçula Eliezer, não. Né? E aí, ele faz o quê? Zípora, ela percebe que, que Moisés estava doente por causa da circuncisão. Então ela vai lá, corta o prepúcio do filho e encosta o prepúcio com sangue nos pés de Moisés e ele então volta ao normal. Né? Aí muitas pessoas perguntam, mas nossa, como Zípora sabia que Moisés estava daquele por causa da circuncisão? Lembre-se de onde era Zípora. A Zípora era de Midian. Mas ela não era israelita. Como é que ela ia saber da circuncisão? Quando a gente volta lá em Gênesis, Abraão, ele teve quantos filhos? Vários filhos. Né? Ele teve primeiro Ismael com Agar, depois Isaac, o filho da promessa, com Sara, né? Cada um devia descendência de Israel. Porém, ele teve também a, como é que fala? A, depois da morte de Sara, ele teve uma outra mulher, Quetura, né? E com Quetura ele teve mais que 7 filhos, se não me engano, 6, não vou lembrar a quantidade. Mas um desses filhos, o nome dele era Median. Ou seja, a cidade onde Zípora vivia era a cidade fundada por Midian, filho de Moisés, de Abraão. Ou seja, Zípora e sua família também eram descendentes de Abraão. Por isso, a Bíblia fala que Jetro, o pai de Zípora, ele era um sacerdote de Deus em Midian. Então, eles sabiam muito bem a circuncisão e do erro que eles cometeram, né? Então, queridos irmãos, a gente vê que, que Zípora, ela sabia da circuncisão que era aquilo por conta que ela também é descendente de Abraão, então ela sabia, né? E foi por isso que ela foi lá e circuncidou Eliezer para salvar Moisés. Então, queridos irmãos, e aí daquele momento da circuncisão em diante, Moisés seguiu sozinho, Zípora volta para a casa do pai, porque o filho precisava se recuperar da circuncisão. Ela volta com os filhos e Moisés segue sozinho. Então, queridos irmãos, ali passou-se um tempo, ali alguns dias, até mês, de Moisés sem a família. Né? Só depois que ele libertou aquele povo lá do Egito, que já estava lá no deserto, que Jetro, então,
vai e leva a esposa e os filhos até Moisés, né? E dali em diante eles seguem junto. Então você vê o sacrifício que Moisés fez para cumprir a vontade de Deus. Se Deus o punisse, seria uma coisa muito injusta. Por causa de um ato de ele bater numa pedra? Não. Deus não o puniu porque ele bateu na pedra. Deus o libertou porque ele viu que Moisés já não aguentava mais, que já tinha chegado um limite para Moisés, né? O limite para Moisés já havia acontecido. Aquele grito dele, aquele brando dele, aquele grito, né? Que ele deu e bateu na pedra, foi um ato de desespero, foi um ato de eu não aguento mais, ele explodiu, né? Assim como Jesus explodiu lá no templo, quando ele viu lá os caras vendendo as coisas lá, começou a arrebentar tudo, Moisés é a mesma coisa, ele explodiu. E ali Deus entendeu que a paciência, que o que Moisés podia aturar, ele já tinha aturado, que já não dava mais para ele. Por isso Deus deu para ele essa bênção, né? Em primeiro momento parecia uma punição, né? E Moisés provavelmente deve ter pensado, eu estou sendo punido, né? Imagina a cabeça de Moisés, né? Ele lá passou por tudo isso que nós estamos vendo, né? Abriu mão da família, abriu mão da vida dele lá tranquila, para servir a causa de Deus, e por causa de um ato de desespero, de um ato de coisa, ele vai lá e bate na pedra só por conta disso. Por um deslize, Deus vai proibir ele da terra prometida, aquele povo ali está pecando muito mais e entraram, e ele não, né? Provavelmente ele deve ter pensado, que era demais. Mas agora você imagina Moisés, morreu, daqui a pouco ele ressuscita e é levado ao céu e está lá com Deus até hoje. É claro que agora ele sabe, Moisés sabe, ele entendeu que ele não foi punido, mas sim recompensado. Porque não tinha a melhor recompensa que ele poderia ter se não fosse estar lá de Deus no céu, né? Então é isso, queridos irmãos. Que nós possamos entender que Deus recompensa aqueles que são fiéis a Ele, aqueles que põem Ele em primeiro lugar, aqueles que seguem as missões dadas por Deus. Então, queridos irmãos, você vê que no caso daquele pai de família, que respeitou o sábado, que não burlou o sábado, e ele conseguiu continuar no emprego, mesmo e guardar o sábado, né? Continuando a ser fiel a Deus. E ele ganhou muito prestígio na empresa. Porque você vê que o cara falou para ele que se ele é fiel a Deus, ele seria fiel também ali a, a, a empresa e ao banco, tudo mais, que era um banco. Então, quer dizer, esse tipo de funcionário exemplar que eles precisavam. Entendeu? E aí contrataram o cara. Claro que tem outros casos, por exemplo, em que a pessoa simplesmente não consegue e realmente perde o emprego. Mas Deus vai arranjar um outro lugar para você, em outro lugar, né? Não vai deixar faltar nada, né? Mas o mais importante é que a gente se mantenha fiel a Deus. Tem gente que fala, mas o sábado não vai levar ninguém a nada, isso não vai ganhar nada, não vai encher barriga. Você vai falar para mim, às vezes eu falo que não trabalho, mas você não tem família. Não se trata de não ter família. Se trata que nós temos que entender que nós não podemos burlar, né? Eu não vou conseguir ser é, fiel a, a alguém e não ser fiel a Deus, entendeu? Eu preciso primeiro ser fiel a Deus, só assim eu vou ter vida, só assim eu vou viver. Somente se eu for fiel a Deus, né? Então é isso, queridos irmãos. Nós devemos ser fiel a Deus para que nós possamos servir o Senhor. Temos que ser fiel a Deus. Lembre-se disso. E Deus será conosco mais uma vez, como sempre foi. Tá certo? Então, foi uma oração de encerramento. Querido Deus amado, que nós possamos ser fiel a Ti, assim como Moisés foi. Que nós possamos cumprir essa missão em nossa vida, como Moisés cumpriu a dele. E que nós possamos receber
quando chegar o nosso momento, a mesma recompensa que Moisés recebeu, que é viver ao lado de ti. Que possamos seguir a verdade, Senhor. Entender e estudar a Bíblia mais profundamente para entender as coisas, né? Tá certo, Pai? Nós possamos entender sempre as suas verdades e seguir, Senhor, como tu mereces, Pai. Obrigado por tudo que tem feito por mim, Senhor, por toda a minha família, pelas pessoas que eu conheço, que muitas são abençoadas, Senhor. Que assim seja, meu Deus. Guia sempre nós, Pai. Eu oro e peço em nome do Senhor Jesus, meu Deus, que seja sempre conosco, né? Abençoe a todos aqueles que estão me ouvindo, inscritos no meu canal não, e aqueles que não estão me ouvindo, estão inscritos no meu canal. Que Deus abençoe todos nós, queridos irmãos, querido Deus. Que Deus abençoe todos nós, ó Deus. Que assim seja. Eu oro e peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, é isso. Que Deus possa nos abençoar, que nós possamos servir a Deus sempre. Porque Deus é aquele que nos dará a vitória. Então, vamos estudar a Bíblia corretamente. Qualquer pessoa que lê ali aquele texto vai achar indignada, vai achar que Deus foi injusto, que Deus foi tirano, que Deus pegou pesado demais, mas essa tudo que ele fez só por causa de um errinho. Deus puniu ele no da terra prometida. Mas não. Deus deu a salvação a Moisés ali. Tirou ele daquele povo e deu a ele uma vida de graça lá no céu onde ele está. Né? Tá certo que ele está todos esses anos lá no céu, longe da família. Já para pensar isso também? Moisés está lá. Ele foi ressuscitado, não sei direito quando, né? Mas foi ressuscitado antes de Jesus vir ao mundo. Então vamos supor que ele tenha ressuscitado um pouco antes de Jesus vir ao mundo. E aí, então, vamos supor que ele está há 2000 anos, né? Que nós estamos tendo depois de Cristo. 2000 anos sem a família, quer dizer, sabendo que a esposa está morta, que, que os filhos estão mortos, esperando a ressurreição para retornar à vida. Olha o tempo que Moisés está esperando lá. Ao mesmo tempo que ele está no paraíso, ele está esse tempo todo esperando a família. Só que Moisés já está num corpo incorruptível, então ele sabe esperar, né? Então, é assim, queridos irmãos. Tem religião aí que fala que só Jesus foi para o céu e tal, que Moisés ele não está vivo lá no céu. Que ele foi ressuscitar para aparecer para Jesus e depois foi morto de novo. Mas como é que pode? Né? Onde está escrito isso? Como é que pode? Então é assim, queridos irmãos. Mas na verdade, ele está lá, esperando o fim desse mundo. E ele sabe que está cada vez mais próximo. Né? Então é isso, queridos irmãos. E lembre-se, Moisés está lá com o corpo. Elias está lá com o corpo. Enoque está lá com o corpo. Não são espíritos que estão lá. Lembre-se disso. Tá bom? Então é isso, queridos irmãos. Muito obrigado a todos. Que Deus abençoe a todos. Amém.